Galera, aí ó, mais um vídeo do nosso canal aqui, o Puxa Prosa. O assunto de hoje são os jovens na política. E pra contar um pouco desses jovens, eu convidei nosso jovem Vitor Teles, foi candidato na última eleição a vereador, e a gente vai aqui nesse vídeo contar um pouquinho das histórias, tanto a minha quanto a dele. Então já deixo aí pro Vitor se apresentar. Apresenta aí, Vitor. Bom, meu nome é Victor Teles, talvez você já tenha visto algum vídeo meu por aí, inclusive em collab com o Gui, a gente já fez algumas peripécias por aí, e eu entrei na política muito jovem, né, desde muito novo, acompanhando, participando, e na última eleição, né, em 2024, eu decidi colocar meu nome à disposição para disputar uma eleição, coisa que de início eu não pensava em fazer, sinceramente, foi depois de algum tempo amadurecendo a ideia, e agora a gente veio para bater um pouco de papo, né, sobre essa questão de jovens na política. Eu sou um bocado mais novo, inclusive, que o Guilherme, a lata é um pouquinho envelhecida, mas eu tô com 23, completo 24 anos esse ano, e nós estamos aí para falar um pouquinho sobre essa trajetória nossa aí na política até chegar aqui. É incrível que eu já sou considerado muito novo, Vitor, pra política. Eu tô com 34 anos esse ano, faço 35. Assim, se eu sou muito novo, você é um bebê. E a verdade é que quando a gente vai olhando as políticas, pelo menos em Itaúna, que a gente vê que tá bem sitiada politicamente, a mais velha mesmo. Tem algumas exceções, como a Carol Faria, o Dalminha é novo, o próprio Caio é novo. O Alexandre também não é muito Alexandre é mais novo, Alexandre é 93. Mas no mais, a maioria dos nomes que já vem em grupos bem antigos, a gente vem com um pensamento diferente, uma política diferente, né? Porque a palavra política, às vezes, a gente fica... O que a gente pensa quando vai falar de política? Aqueles acordos de bastidor, conversas. Conchavo. E acaba que a gente já vem com uma ideia mais agressiva de trazer essa política, mas a política da forma certa. E eu me considero de direita, você mesmo já falou várias vezes que você é um conservador. Eu acredito que a gente já traz uma forma de pensar diferente do que o que é a velha política. E a gente, pelo menos eu, entrei na política revoltado com essa velha política. Não sei você, mas eu entrei bem revoltado com a forma que a política era feita. Até interessante você citar esse termo conservador, porque assim como político, o termo conservador, ele também sofre de alguns estigmas, porque quando você fala conservador, muita gente resume ser conservador, conservador ele não gosta de gay, não gosta de droga, e é isso, né? Mas, na verdade, o conservadorismo ele tem uma origem na Inglaterra que tem como princípio conservar aquilo que é bom, aquilo que deu certo, aquilo que sobreviveu ao teste do tempo. E é como se você estivesse num deserto e você vê algumas pegadas ali na areia. E é melhor você seguir as pegadas que parece que levam para algum lugar do que tentar algo completamente novo, completamente diferente. Então, o conservadorismo ele surge muito como isso. E eu acho que essa questão também da gente entrar, sermos novos na política, a gente, além de carregar novas ideias, né, ideias mais contemporâneas, não no sentido filosófico, mas no sentido mesmo de tecnologias novas. A gente também tem muito essa pegada de coisas que podem melhorar, aprimorar a parte da administração pública, etc. Isso é muito importante, porque também a gente vem livre de vícios, né? Acho que muitas pessoas que estão há muito tempo na política, acostumado com essa política velha, tem vícios políticos, que você citou, questão de conchavo, questão de troca de cargos, troca de favores, e isso aí é muito importante que venham pessoas que não estão contaminadas por esse vício. E falando em vícios, você por acaso tem algum tipo de vínculo político por família, alguma coisa assim que te fez chegar à política, ou você veio mesmo pela ideologia e tal? Isso aí é interessante, porque o meu pai sempre foi muito ativo politicamente, mas ele não ficava conversando nem comigo, nem com meu irmão, muito sobre política, só que eu me interessava. Aí eu até anotei aqui pra não esquecer de falar, que eu lembro assim, puxando até o meu histórico de vida mesmo, meu primeiro contato com política foi em 2014, logo no começo do ano, então não tinha completado nem 12 anos ainda, eu tinha 11, e eu achei uma publicação lá no meu Facebook, eu falando assim, nem Dilma nem Aécio, é melhor todo mundo votar em branco. Então mostra que mesmo com 11 anos eu tinha consciência política, porque assim, duas opções péssimas, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas então eu entrei na política já muito novo, algo muito natural. E já cortando isso aí, voto em branco, se você vota em branco ou anula seu voto, você tá dando a chance pra outra pessoa. Isso. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe. Mas naquela época eu pensava da mesma forma que você. Exatamente. Aí, assim, logo em 2014 teve essa eleição e etc. Na metade de 2016 ali, né? Muita gente já conhecia, mas começou a aparecer pra mim, acho que também com essa questão das redes sociais bombando e etc, começou a aparecer muita coisa do Bolsonaro. Eu acho que isso também, pra muita gente na época, foi assim também. E assim, aqueles cortes dele, bandido tem que se ferrar e acabou, não sei o quê. Isso aí foi me pegando também nessa questão da política. Então assim, além dessa política militante, que é muito comum, né, a porta de entrada pra maioria das pessoas na política é essa política militante, mas eu sempre gostei de me inteirar sobre política, né, ler sobre política. E às vezes o professor tava dando aula de matemática, eu tava lendo a Ação Humana do Ludwig
Von Mises, um calhamaço de papel de 1000 páginas, e eu querendo entender política, economia austríaca, etc. Então, eu tive essa experiência com essa política, né, de militância, mas eu sempre busquei também ter uma opinião formada a respeito, exatamente para poder analisar também os políticos que estão ofertados, né, pra gente aí no cenário político. Mas então, vínculo familiar é só seu pai só era um simpatizante político. Só interesse. Ou, na minha família, eu não tenho ninguém próximo envolvido em política, nada, amigo, nada. Mas a revolta na última eleição presidencial foi tão grande, mas tão grande. Eu falei, velho, a gente tem que mudar alguma coisa. E quando a gente pega, quando pega, voltando no passado, eu fico lembrando que eu, como empresário, eu sou empresário desde 2012, sempre tentei sair fora da política para não me politizar, porque, por exemplo, Itaúna aqui é 70-30. 70 direita, 30 esquerda ou centro. Eu não queria me posicionar politicamente, porque eu poderia até ser de direita, mas eu não queria perder aqueles 30 da esquerda. Eu queria o dinheiro, eu tava olhando o dinheiro. Quando a gente volta um pouco também, eu, diferente de você, eu sou um cara que eu não gosto de leitura. Odeio ler. Inclusive, algumas professoras aqui da cidade, envolvidas na política, elas ficam revoltadas quando eu falo que eu não gosto de ler. E eu não consigo me concentrar, às vezes, lendo alguma coisa. Tenho dificuldade pra isso. Sou excelente pra assistir um vídeo, assisto um vídeo, um filme, de 2 horas, tranquilo, mas a leitura eu tenho dificuldade. E quando eu comecei a estudar política, já vindo com exemplos, por exemplo, de Cleitinho e Nicolas, que vinham da rede social e funcionando, eu como especialista de rede social, falei assim, eu acho que eu consigo também, se esses caras conseguiram, eu consigo, a forma que eles estão trabalhando é legal, mas eu não concordo com algumas coisas dele, então por que não usar o exemplo deles, que foram fenômenos, para fazer a minha própria assinatura, o meu próprio estilo. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que têm vínculos políticos, nós vemos aqui na aula que tem algumas famílias que têm um sobrenome já totalmente vinculado à política. Não era ninguém na política. Então, simplesmente comecei pensando na mudança. Sempre tive esse problema comigo, que assim, se eu estou em algum grupo e eu vejo alguma coisa errada acontecendo não da forma que eu quero, eu vou lá e enfio na frente para tentar resolver. Eu gosto de resolver. Eu falei assim, eu acho que se a gente começar a cuidar da política municipal, no meio do caminho a gente consiga algum tipo de mudança, que é o que o povo mais está preocupado, âmbito estadual, âmbito federal. Então, eu adoraria não estar na política, mas alguma coisa, não sei se vocês acreditam, vocês aí acreditam, mas alguma coisa falou no meu ouvido, vai, não sei se foi um anjinho, não sei se foi um capetinha, mas alguém falou alguma coisa no ombro do Gui e falou assim, vai lá que você tem que... e tal, não tá precisando. E acabou que eu consegui me eleger, mas tem sido tudo muito diferente nesse 1 ano como vereador. Tem sido um aprendizado muito grande. Eu te falo que a gente estuda, eu, por exemplo, eu usei, quando eu tava estudando sobre política municipal, uma das minhas referências era você. Por quê? Pra quem não sabe, o Vitor, lá em 2018, 17, 16... Não, mais pra frente um pouco. 19, talvez? 19, 20. É. O Vitor tinha um canal no YouTube e tudo que você imaginar de política municipal, o Vitor já tinha falado. Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei a estudar para tentar me atualizar de algumas coisas nos seus vídeos, porque eram vídeos muito bons, mas vídeos de YouTube eu percebi que não eram tão efetivos, como a gente está até usando aqui agora, mas eu percebi que adaptar os seus vídeos ao Instagram talvez funcionaria, que foi o que até o próprio Cleitinho e Nicolas fizeram, que eram aqueles exemplos de rede social, além do Bolsonaro também, foi eleito com um valor muito menor do que o adversário da época dele, em questão de publicidade, usou a rede social, usou o orgânico e funcionou. As pessoas tendem a acreditar em quem fala a verdade, né? Com certeza. Vocês acreditam até em quem fala mentira, imagina quem fala a verdade, né? Mas é até interessante você citar que os meus vídeos foram fonte de inspiração. Eu até queria aproveitar esse gancho para falar sobre como foi a minha porta de entrada para a política municipal, né? Porque até agora eu tinha falado sobre a questão de política a nível mais nacional. Em 2020, começou um fenômeno muito interessante aqui em Itaúna. Essa experiência que eu tive na política a nível nacional me deu entrada num grupo aqui de Itaúna, chamado Direita Itaúna, que na época era liderada pelo Emanuel Ribeiro, que foi candidato a prefeito em 2020. E dentro desse grupo, mesmo sendo um grupo de direita e que muita gente já focava na questão do Bolsonaro, etc., era um grupo muito preocupado com questões locais, que a gente nunca chegou a comentar sobre isso, não. Mas aí, nesse contexto, teve o processo de cassação do Locimar, na época. E foi ali que eu me envolvi mesmo na política municipal. Comecei a participar mesmo da política municipal, e manifestação na porta da Câmara, e etc. Foi exatamente nessa época. Foi exatamente nesse contexto. E nessa proximidade, né, essa aproximação que eu tive com o Emanuel, ele, nessa época, entrou nessa empreitada, em 2020 mesmo, de ser candidato a prefeito aqui em Itaúna. Eu já estava envolvido junto com ele decidiu se lançar candidato a prefeito e a gente foi junto nessa aí. E eu tive a oportunidade de ser, de certa forma, até um coordenador da campanha dele. Então, a minha primeira experiência na política partidária, mesmo não sendo candidato, mas, né, interagindo junto numa campanha ali, coordenando, etc., foi exatamente junto com ele, né? E até nessa oportunidade, eu sou muito grato ao Emanuel, porque ele foi uma
pessoa que me abriu porta. Inclusive, durante a eleição, ele me levou lá em Brasília, nós fomos juntos lá, e eu tive uma reunião dentro do Ministério de Turismo. Então, na época, eu conheci secretários a nível federal, então foi assim, aquilo me brilhou os olhos, eu gostei dessa experiência. Em 2020 você tinha 18 anos? 18 anos, com 18 anos. Legal demais. Tinha acabado de fazer 18. Eu nunca fui em Brasília. Pois é, Isso eu já tive vários convites, inclusive tem o carro da Câmara disponível para usar lá, com diárias, com tudo mais para minha conta. Se eu quiser ir de graça, eu vou. Mas eu ainda não conheço Brasília. Eu ainda quero ficar. Enquanto eu não entender tudo da política municipal, eu prefiro não ir em Brasília. É bom saber onde você tá pisando lá. Mas pra você ver, em 2020, eu não tava nem preocupado com política. Eu nem tinha noção de quem eram os candidatos. Pra você ter ideia, como eu morei fora do Brasil, eu nem título de eleitor eu tinha, então eu não votei em 2020. E hoje eu vejo a importância que é você ter o título, você votar. Faz total diferença. A gente vê que, por exemplo, na eleição de 2020, o Jordani perdeu pro Fares por um voto. Porque empataram. A gente sabe o Fares era mais velho. Um voto faz a diferença, sim. Tanto é que nessa última eleição, os últimos colocados, que foram o Dalminho e o Enderson, entraram graças à falta de votos por exemplo, o caso do Nesval, ou até mesmo do Edênia. Quando a gente faz um cálculo, eu não tenho esse cálculo aqui em mãos, mas se eu não estou enganado, o Nesval não entrou por 21 votos. Se tivesse 21 votos a mais, acho que o Dalminho não entrava. Ou o Enderson não entrava, um dos dois. Muito melindroso. E olha pra você ver como é que é engraçado. Você falou que até a mais velha ainda não tinha título. Eu tirei título com 16 anos pra votar no Bolsonaro. Então, era até uma resenha na escola, porque tinha muita gente, né, discordante de opinião e tal. E era uma brigaiada, e eu falava assim, não, mas aqui eu tenho título de eleitor, eu vou votar nele e tal. Eu também, né, depois da eleição municipal ali que eu tive junto com o Emanuel, eu tive uma porta de entrada muito boa também com o grupo Conservadores Cristãos, que eu acho que foi onde eu mais pude desenvolver dentro da política, porque eu tava com um grupo ali muito atuante, e por já ser interessado nessas questões, eu fui no CEPAC 2 vezes. O CEPAC é um evento internacional que reúne conservadores. Então, eu já tive palestra com o Capitão Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o Tarcísio, na época ele era ministro da Infraestrutura, a Damares, na época ela era secretária, né, de Direitos Humanos aqui no Brasil, Ricardo Salles, quando ele era secretário de Meio Ambiente, né, ministro no caso, né. Então, assim, eu tive muita experiência com pessoas de alto calibre, sabe, nesses eventos que eu pude participar. Então, assim, eu busquei me preparar para ser candidato, para atuar politicamente, porque eu, antes dos 2020 ali, eu não pensava em ser candidato, só gostava, mas de 2020 eu comecei a despertar um interesse nisso, né? Tanto é que eu sou graduado em filosofia por causa de política, e eu tô fazendo uma pós-graduação agora em filosofia, economia e política. Então eu realmente quis me preparar para não ser só mais um na política, porque para ser só mais um a gente tem um monte. Então a vontade é realmente poder fazer a diferença. Quando eu comecei a acompanhar os seus vídeos, Vitor, eu lembro que você já estava fazendo parte desse grupo Conservadores Cristãos. Hoje em dia eu não sei nem se ele existe mais, se enfraqueceu, o que aconteceu. Mas eu lembro que era bem forte naquela época do Bolsonaro. Inclusive, eu não cheguei a participar de nada, mas eu conheci várias pessoas vinculadas a esse grupo. Como o próprio vereador Caio, acho que o Rosemi, o Emanuel também, já tinha conversado com ele. Conversei com várias pessoas, a Luciana. Eu não cheguei a entrar muito, até mesmo porque eu não queria participar de nenhum tipo de grupo. Quando eu pensei em começar a ser candidato, que foi lá no final de 2022, começo de 2023, eu comecei o meu trabalho de pesquisa. Então, assim, mas eu acompanhei esses grupos hoje, eu não sei qual que é a força desse grupo, mas queria que você falasse um pouquinho disso aí. O grupo Conservadores Cristãos foi um grupo que surgiu ali no contexto de dentro da Igreja Católica, um grupo de oração de dentro da Igreja Católica, que estavam com os filhos na faculdade, percebendo o que a faculdade acabava fazendo com a cabeça dos filhos deles. Decidiram não só orar, né, mas atuar politicamente. E esse grupo surgiu assim, né? Então, ele tinha um forte vínculo católico. Depois, com o tempo, foram agregando protestantes, né, evangélicos. Eu, por exemplo, sou evangélico, não sou católico. E acabou que a gente, então, passou a integrar esse grupo e trabalhar junto com esse grupo. E por causa do que aconteceu ali em 2022, depois da eleição, não vou entrar muito em detalhes para resguardar os membros do grupo, mas acaba que muita gente de direita, conservadores, depois do que aconteceu, ficaram desanimados. Isso é um fato. Desanimaram, estão sem esperança. Eu espero que esse ano aí, né, com as eleições, a gente possa, né, voltar ativo aí e atuar mais. Mas eu acho que para resguardar as pessoas é melhor a gente sintetizar nesse ponto, mas eu espero que em breve a gente possa voltar a atuar mais forte aí. E foi nesse contexto aí de um evento dos Conservadores Cristãos, quando o Nicolas Ferreira foi eleito vereador lá em Belo Horizonte. O Nicolas veio aqui em Itaúna. Então foi nesse contexto que eu conheci o Joselito, na época, foi no evento. O
Caio foi no evento, e se eu não me engano tinha mais um vereador, não lembro quem que era. E na eleição de 2020 também, foi o contexto também que eu conheci o Caio Guimarães. E eu gostaria de tratar um pouquinho desse ponto, exatamente porque a minha imagem ficou muito vinculada à imagem do Caio. Não só a sua, na verdade, né? Porque a minha também ficou, porque, igual você falou aqui, buscou referências nacionais, nomes imensos. Enquanto você estava buscando lá esses nomes imensos que você falou, eu busquei o Caio aqui. O primeiro político que eu tive contato aqui em Itaúna foi o Caio. Foi lá para maio de 2023 que eu tinha um contato com o assessor dele, o Matheus. O Matheus intermediou isso aí e o Caio veio com aquela proposta de candidato à prefeitura e tal, de formar um grupo, porque estavam sofrendo com problemas com o Neider, já em reeleição, já coisas absurdas, que eles não tinham maioria na Câmara. Meu primeiro momento da política municipal foi com o Caio. E foi interessante porque acabou que naquele momento convergiu muita coisa. Porque naquele momento tinha Edênia, né, na Câmara também, que é de esquerda, declarado, né, um militante de esquerda, e eu de direita, o Caio também entrava com pautas que confrontavam com as pautas da Edênia, então a gente ficava junto, né, nessas questões aí, contra as pautas que muitas vezes ela levantava, e também a questão da oposição ao Neider. Então eu via ele como uma alternativa também, já que ele também já tinha manifestado esse desejo de ser candidato a prefeito, foi essa questão também de uma alternativa ao Neider, de confrontar com o Neider. Então assim, eu fiquei 4 anos na última legislatura, claro, já na intenção de ser candidato, mas trabalhando no projeto, acredito que é o seu caso também, de vou ser candidato a vereador na coligação ou na chapa do Caio, né? Vamos eleger o Caio para prefeito e vamos buscar, né, ser eleito então para vereador. Foi mais ou menos isso com você também, né? Eu deixava muito claro que eu queria uma nova política, uma política com menos cargos. Itaúna, com um orçamento que tá em média aí de 700, 800 milhões, consegue fazer coisa demais, consegue salvar vidas. O que eu mais penso, às vezes a gente pensa que a corrupção, ela só é o cara roubar dinheiro. E a pessoa não pensa, por exemplo, que tirar o dinheiro de um lugar e para benefício próprio pode salvar ou matar vidas. Então, assim, eu queria uma mudança disso aí. E o discurso, pelo menos, do vereador Caio era um discurso legal, um discurso conservador, um discurso... Ele defendia algumas bandeiras. A postura dele como oposição ao Neider, apesar de que hoje eu vejo que poderia ter sido muito mais, um trabalho muito mais efetivo, com CPIs, com tudo mais, parecia o certo. Pelo menos do que as referências que a gente tinha de um lado e de outro, parecia o certo. Então a gente fica... Pelo menos eu acabei acreditando no projeto e dando bastante crédito a isso aí, ajudando, tentando formar algum grupo, conseguirmos chegar lá. Então, pelo menos para mim, aquilo fazia muito sentido, porque as opções que a gente tinha, talvez igual, por exemplo, do Gustavo Mitre, que era um ex-deputado, quando a gente começava a fazer a análise do que foi o Gustavo Mitre como deputado, era a mesma coisa dos políticos daqui. Era mais do mesmo, politicagem, não tinha alguma coisa a mais. Só tinha um cara ali que era base e recebia o salário dele ali, um bom salário, para destinar emendas, igual na época do Gustavo Mitre mesmo, ele tinha, em 4 anos, ele teve direito a destinar 40 milhões em emendas, acabou que ele destinou 24 milhões para Itaúna, muito bom, 24 milhões em emendas, excelente. E as outras 16 ele distribuiu aqui em volta para conseguir captar votos, que ele até cresceu em número de votação, mas não foi reeleito como deputado. Então, quando a gente pegava os exemplos, a gente tinha o Gustavo Mitre, tinha a própria esquerda. A gente não sabia o candidato, mas a gente sabia que tinha um candidato. E tinha também o indicado do Neider, que a gente não sabia quem era, mas sabia que não era o que a gente queria. Então talvez ali poderia ser o primeiro ponto já de mudança. Então eu acreditei sim no projeto, queria muito que tivesse dado certo esse projeto, pelo menos na minha cabeça, seria lindo a gente com uma Itaúna nova, mas Itaúna não estava preparado para aquilo naquele momento também, né? Eu acredito que se tivéssemos conseguido, Itaúna não estava preparado para aquilo. E eu queria voltar um pouquinho no tempo, antes da eleição municipal em si, porque nesse contexto que eu estava, né, nessa parceria com ele, acreditando que ele seria candidato a prefeito, etc., eu apoiei o Eduardo Azevedo para deputado estadual, porque o Gustavo Mitre, na reeleição dele, ele tinha ido para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Eu, conservador, não ia apoiar alguém no Partido Socialista. Então eu acabei apoiando o Eduardo e surgiu uma parceria muito bacana com o Eduardo. Já consegui com ele numa casa de 6 milhões de reais em recursos para Itaúna. Eu até colocava o Caio, né, emendas que eu ia lá pedir pro Eduardo, etc. Eu colocava ele junto nos vídeos pra gente poder, né, anunciar os recursos, etc. E acabou que foi chegando próximo da eleição municipal e naquela esperança dele ser candidato a prefeito, né, eu tive convites para integrar outras chapas e acabei falando assim, não, eu vou no partido do Caio, que eu quero estar junto com ele aí na eleição municipal. E aconteceu o que aconteceu, né? Parece que era mais um balão de ensaio. E ali eu comecei a perceber o tanto que é nocivo você ficar preso a apenas uma opinião condicionando tudo que você pensa. De certa forma, eu assumo que era isso que acontecia comigo. Eu ficava com a minha opinião totalmente condicionada à fonte que eu tinha, que era o próprio Caio. Então, quando a eleição começou,
né? Eu, então, fui pro partido dele. Na verdade, até um pouco antes da eleição, começou a busca dele por um partido, né? Esse é o primeiro passo para concorrer. Política partidária, você sabe. Sem partido, você não concorre. E nessa busca por partido, toda hora acontecia uma rasteira. Então, ele tentava um partido, porta fechada, tomei uma rasteira. Acho que o partido que ficou mais marcado por isso foi o PL, que é o partido do Bolsonaro. E aqui Itaúna, mesmo muito antes do Bolsonaro, você sabe, sempre foi da Glaucia. Pode até ter tido alguma conversa de que a Glaucia às vezes tentar atrair ele pro partido, para ele não ser candidato, colocar ele pro vereador, para fazer, né, legenda, alguma coisa. Não sei se é fato que isso aconteceria. Mas fato é que não existe você tomar rasteira por ter entrado num partido que nunca foi seu, né? Então, aquilo ali eu comecei a achar um pouco estranho, às vezes até um pouco de forçação de barra em alguns pontos para ser o candidato, né, para ter um partido com a estrutura, etc. E a gente acabou indo pro Mobiliza, que é um partido muito pequeno. Aí, lá no Mobiliza, então, a gente nessa esperança de que ele seria, então, um candidato a prefeito, né? Até o último minuto eu acreditei. E não sei se realmente porque o partido não deixou, porque ele recuou, né? Já ouvi as duas coisas. Ele acabou, então, sendo candidato a vereador, né? E o partido, então, já tinha dois vereadores, né? Que era o Ener, que tinha mandato, e o Tidinho. Então, já tinha um páreo duro, porque eu já tava brigando com 2 vereadores. No momento que ele deixou de ser candidato a prefeito e passou a ser candidato a vereador, aí eu não tava brigando mais com 2, mas com 3 vereadores. Então, ficou muito difícil. Mesmo assim, eu fui bem votado. Eu tive 567 votos. Foi uma votação expressiva, mas não o suficiente para bater de frente com esses outros candidatos. E na eleição, começou a chegar para mim algumas informações que, quando às vezes o Caê pediu voto para alguma pessoa, e a pessoa falava que ia votar em mim, ele falava assim pra pessoa: não, vota em mim que eu puxo o Vitor. Sendo que a gente sabe, né, você já fez muitos vídeos também explicando isso, que o candidato ele precisa ter 20% do quociente eleitoral, né, para poder entrar. Então não é tão simples assim, vota em mim que eu puxo ele. Não é assim que funciona. Teria que ficar à frente de outros vereadores, etc. Então rolou isso na época, né? Foi um negócio que me deixou magoado, né? Pela parceria que a gente tinha, pela amizade que a gente tinha. Depois de um tempo, ele me procurou, pediu desculpa, né? E eu acredito que foi sincero. Foi um erro que a gente comete, a eleição também, né? A gente... Não é tudo que é permitido, mas a eleição, você teve nela, é um campo de guerra. Então, nesse ponto, não levei nada pro pessoal, né? Tô citando aqui porque é algo que faz parte da minha história e é algo que me ajudou a amadurecer. Com essa experiência eu percebi. Não podemos ser condicionados por apenas uma visão. Se você me assiste, se você assiste o Guilherme, vê se o que a gente tá falando procede, né? Vai atrás de fontes, lê ofícios, lê o recurso, lê os projetos, assista as reuniões da Câmara. Isso é importante para formar uma opinião. Né? Não é simplesmente acreditar no Guilherme. O Guilherme é um cara do bem. Tudo que o Guilherme falar, eu vou absorver. Não. Inclusive, Guilherme, eu sou um cidadão e eu tô olhando o seu trabalho. Precisar criticar, vai ser criticado. É engraçado isso, porque por muito tempo, até na campanha, enquanto nós éramos candidatos, eu sempre falei que falava assim, eu não quero vínculo com nenhum tipo de candidato. E hoje você sofre por causa das atitudes que o Caio vem tomando, por causa desse vínculo extremo que você teve com ele. Você teve muito vínculo com ele. Eu tive vínculo também. Eu tenho me posicionado da forma que eu não tolero coisas erradas. Então, assim, independente de quem fosse, bem se fosse meu pai, eu estaria pensando da mesma forma. Mas é legal a gente ver que, por exemplo, igual eu falei que eu comecei a pensar em 2023. Maio de 2023, o Caio já falava sobre pré-candidatura a prefeito. E quando a gente chega lá em agosto de 2024, ele fala sobre as rasteiras lá, eu também escutei sobre isso. E pra mim aquilo ali não desceu. Eu vou te falar, se fosse eu, tá? Porque a minha vida não depende de política, minha vida não é política, e existe também uma palavra, um senso do certo e do errado. Se eu tivesse me posicionado como candidato a prefeito, você está no mesmo partido que eu e dá tudo errado para eu sair prefeito, eu simplesmente não vou sair da política porque eu vou atrapalhar toda a chapa que acreditou naquele projeto. Então isso é o que eu penso. Eu não quero que as pessoas fiquem pensando que eu fiz isso de intencional, né? Intencional. Então isso é o que eu penso. A partir da hora que você fala, igual por exemplo, que ele mexeu nas suas gavetas, vamos dizer que mexer na gaveta, gente? Porque assim, na verdade, na eleição, você não está lutando contra os outros partidos, você está lutando com o seu próprio partido. São as pessoas ali dentro do seu partido lutando entre elas, 18 pessoas lutando entre elas. Por quê? Porque a soma de todos os votos vai eleger 1, 2 ou 3, mas quem vai ser eleito vai ser o mais votado, os mais votados. Então, ainda mais vocês que dividiram tantos conteúdos, o cara chegar numa pessoa próxima a você e falar isso, é mais ou menos o cara falar alguma coisa, sei lá, com a sua esposa, talvez. É uma traição, eu considero como uma traição. Inclusive, aconteceu a mesma coisa comigo. Tem uma pessoa atrás dessa câmera aqui que passou por isso, que o Caio chegou nessa pessoa e falou, a pessoa não vai querer aparecer, né? Claro que não. A pessoa falou comigo, falou assim, Gui, meu amigo, falou, o Caio veio me pedir voto, eu falei que eu tô com você, que a gente é amigo, que tem uma amizade legal, e que eu acredito no seu projeto. O Caio falou assim, então é o seguinte, o Gui já tá eleito, arruma uns 2, 3 votos lá na sua casa pra me ajudar. E assim, o tratamento que eu tinha com o Caio era tratamento próximo. Participava dos meus eventos, precisando de fazer qualquer tipo de reunião, a gente fazia, e a gente intermediava isso aí pra ele ser prefeito, mas
mexeu nas minhas gavetas. E aquilo ali foi a segunda vez que eu já tinha falado com ele. No meio da política, você não caça confusão comigo, porque já tinha feito uma coisa de errado comigo no passado, eu vou falar sobre isso ainda. Mas aquilo ali eu falei assim, isso aí é muito errado, porque tudo tem um limite. E quando eu fui falar isso com o Caio falou assim aqui, mas na política é assim mesmo, Gui. Na eleição vale tudo. Não vale tudo, velho. Aí que tá o errado da política. Principalmente com um amigo. Não vale tudo, senhor. Não vale tudo. Não pode valer tudo. Então aquilo me mostrou. Ali a máscara do Caio foi caindo por algumas coisas, pelo menos pra mim, e eu fui começando a reparar algumas coisas. Ainda tinha uma afinidade com o Caio, mas eu não gostei nem um pouco. Eu não gosto muito de traição. Qual que foi meu primeiro problema com o Caio? Caio, como candidato a prefeito, quem era o principal candidato a prefeito daquele ano? Gustavo Mitre. Então o Caio, pra tentar arrumar alguma forma, ele tentou arrumar jeito de descredibilizar a campanha do Mitre. Arrumar forma de descobrir coisas. Vamos dizer que descobre você vai estudando, conversando e vai descobrindo coisas sobre o Mitre. E veio uma conversa de que o Mitre era dono de uma emissora de televisão aqui da cidade. Isso aí era errado e tal, porque até a própria Câmara paga mensalmente dinheiro para essa emissora, poderia configurar alguma coisa. E eu já vinha no trabalho investigativo pesado, investigando, eu sei os caminhos para achar algumas respostas. E naquele momento, o Caio foi lá e me pediu, Gui, tenta investigar a parte dessa TV pra gente ver se tem algum tipo de vínculo com o Mitre. E eu investiguei, olhei tudo e tal. Só que para investigar eu falei com o Caio. Eu falei, Caio, eu não preciso de nada em troca disso não. Isso vai dar trabalho para mim, vai me gerar, mas eu não quero nada em troca. A única coisa que eu quero é que quando chegar a sua cesta natalina, você vai me emprestar ela para eu fazer o vídeo. Vocês lembram aquele vídeo da primeira cesta natalina que eu tive que comprar a cesta? E no próprio vídeo eu falo, me prometeram a cesta. No vídeo, se voltar lá atrás e ver o vídeo, eu falo, me prometeram a cesta e não cumpriram, então eu tive que comprar. Aí o povo vai pensar, que otário, né? Comprou a cesta só para fazer conteúdo. Mas eu tentei economizar, pedi várias pessoas da Câmara a cesta emprestada para fazer o conteúdo. E ninguém quis me emprestar. Então, com as negativas, eu vou explicar como eu comprei essa cesta, já que tem que estar cheio de bunda mole lá na Câmara. Então, para não ter nem perigo de ter nenhum tipo de retaliação, que é o que vocês estão com medo, né? Então corta seu microfone. Eu comprei a cesta porque eu fiz o trabalho pro Caio. O Caio me prometeu a cesta. Quando ele recebeu a cesta, ele começou a me enrolou 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente eu percebi, falei, ele não vai me arrumar. Dei uma forçada de barra com ele, falei assim, que aí, Caio? Não, Gui, não vou fazer isso não, porque o povo vai saber que fui eu que arrumei a cesta pra você. E o povo aqui dentro vai começar a não gostar de mim. Então, o Caio sempre... Foi até uma palavra que você usou antes da gente começar aqui, o folha de bananeira. Porque, assim, tinha tudo pra gente fazer um trabalho legal ali, mostrar os erros. E o Caio estava dentro daqueles erros. Aquela cesta natalina ali era um problema pra mim. R$800 uma cesta, Vitor. Em que lugar que é normal uma cesta natalina de R$800 na realidade que a gente tem em Itaúna? Então, aquilo foi o primeiro deslize, pelo menos comigo, que o Caio deu, de ter prometido alguma coisa e não cumprido. E eu sou chato com isso demais. Já não basta alguém ser o mais chato de Itaúna, né? Eu sou chato com palavra. Pode ser o que for. Não existe você conversar comigo alguma coisa, falar que vai fazer e não fazer. Então, eu comecei a perceber isso e conversei com ele. Falei assim aqui, ó, vou te perdoar. Como cristão, né? Você não é o pastor? Como cristão, eu vou te perdoar, mas tô te falando seu erro e você não erra comigo nunca mais. Beleza? Daqui pra frente a gente segue um caminho paralelo, mas sem cagada? Sim, beleza. E depois ele vai lá e mexe nas minhas gavetas, que igual eu falei, pra mim isso é traição. Pra mim você chegar numa pessoa que, se eu chegar numa pessoa que eu sei que é sua, que tá com você e ficar conversando fiado de você, pra meu benefício próprio, tá normal isso aí? E eu acho importante, Gui, a gente falar um pouco sobre isso, porque mesmo tendo acontecido isso, se você entrar na minha rede social, todos os vídeos que eu já fiz até hoje com ele, elogiando ele, falando bem dele, não apaguei nenhum, porque isso faz parte da nossa história. E eu acho que a história que a gente constrói, ela é importante, mesmo quando acontecem coisas que você considera que foi um erro de estratégia, né? Vamos colocar nesse sentido. Eu fiz um vídeo, né, falando sobre a questão da comissão processante, e nesse vídeo eu decidi não citar nomes. Teve gente que chegou e falou assim, você não tá citando nomes porque é do seu grupo. Eu falei assim, que grupo? Que grupo que você querendo dizer? Você é amigo do Caio, né? Por isso que você não tá falando que quem fez o rito errado na comissão processante foi o Caio. Aí no vídeo seguinte eu já citei os nomes de todos os vereadores. Tanto os que fizeram a coisa certa quanto os que fizeram a coisa errada, né? Em relação à CPI. E o ponto que eu queria trazer é esse. Exatamente por a gente ter conversado, né? Você citou essa questão de ser cristão, de liberar perdão e etc. Então, assim, essa questão pessoal tá perdoada, mas são 2 pontos. Primeiro, não é porque o cara é meu amigo, ou porque você tem alguma simpatia ou goste, que você vai aliviar quando o cara tá fazendo alguma coisa errada, nem vai ficar criando oposição a alguém que você não gosta, mesmo quando ele tá fazendo a coisa certa. Inclusive, eu já queria aproveitar essa oportunidade para rebater uma narrativa de que estão criando, de que eu estou fazendo esses vídeos e fazendo esses ataques porque eu sou suplente do Caio. E eu queria dizer o seguinte, quando eu criticava
Lacimar, Alexandre Campos e pessoas, né, da última legislatura, né? Eu tava querendo a cadeira delas também. Quando eu critico, por exemplo, o Tonzinho, como eu critiquei, eu tô querendo a cadeira dele também, eu não sou suplente dele. E outro ponto também. Eu não sou suplente, tô criticando. Exatamente. E outro ponto também. E por que é ele? Não o Tidinho. Eu sou suplente do Tidinho também. Então por que eu tô criticando? Porque eu tô vendo acontecendo coisa errada. E eu não tô falando nem que ele é culpado na questão do Eitanense, não. Mas é até um vereador que me ligou pra falar sobre o vídeo que eu fiz. Eu falei com ele, falei assim que eu não tenho elemento nem pra saber se você é inocente, porque não houve investigação e não tinha nem como se defender, porque a CPI foi encerrada em 17 dias sem analisar, né, o que realmente tinha que ter sido analisado. Então eu queria deixar esse ponto muito bem frisado. Não é por amizade, nem por inimizade. Qualquer vídeo que eu faço, qualquer crítica que eu levanto, qualquer coisa que eu falo, eu embaso no que eu acho correto. Seja quem for, doa quem doer. Tem gente que eu tinha afinidade, além do Caio, eu não vou citar nome aqui porque não vem ao caso, que eu critiquei, que eu bati e que eu não quero a cadeira, e que eu não sou suplente. Então essa conversa, você é suplente, não sei o que, você vai concordar comigo. Vocês entram na minha rede social, @VictorTelesMG, entra na rede social do Guilherme e entra na rede social do Enderson. São essas pessoas que estão encabeçando essa questão da CPI. Vê quem tem mais alcance, vê quem tem mais números, vê quem tem mais views, vê quem tem mais voz. Ele tem muito mais que eu. Se fosse pra derrubar alguém, porque o ponto não é eu quero derrubar o fulano, eu quero derrubar a coisa errada. A coisa mais burra que eu poderia fazer é me envolver diretamente nisso, porque podem considerar suspeição da minha parte, tá querendo derrubar alguém que eu teria cadeira. E eles não precisariam de mim pra isso. Eles têm muito mais alcance que eu. Então a coisa mais burra, mais imbecil que eu poderia fazer era me envolver diretamente nisso, pensando em ter a cadeira. E é exatamente o que eu tô fazendo ao contrário. Eu posso estar agindo de forma burra pensando no meu benefício próprio. Mas se o preço de defender a coisa certa for não conseguir uma cadeira, no caso de alguém rodar, eu pago esse preço com a maior tranquilidade, com a consciência tranquila, deita a cabeça no travesseiro de noite e durmo muito bem. Inclusive falei isso com um ex-assessor do vereador Caio, que tá aparecendo por aí pra defender, né, ele em algumas situações aí, mas não vou, vamos dar ibope não, porque melhor. Porque depois da eleição, mesmo eu, pelo menos no meu caso, que eu tive essas traições, que eu considero traição, eu decidi que eu falei assim, eu vou dar uma chance, porque assim, eu prefiro ver o que a gente acredita que é o melhor, porque nós vimos Caio, Márcia, Gustavo, Tonzinho, batendo no último prefeito, no Neider Moreira, né? Então eu falei assim, esses caras já têm o meu estilo de fiscalização, eu gostava muito da forma que eles trabalhavam. Agora o novo prefeito é o prefeito deles, Gustavo Mitre é amiguinho da Márcia, amiguinho do Gustavo Barbosa, amiguinho do Tonzinho, e que eu não sabia, porque pelo menos durante a campanha o Caio odiava o Gustavo Mitre, mas agora ele ama o Gustavo. Né, Gustavo? Aí, ó, se você estiver assistindo aí, cuidado, viu? Eu poderia sim, inclusive dei a chance dessa mesa diretora fazer uma nova política, trabalhar diferente. E como que o ano começa? O ano já começa com uma votação ridícula de mudança na resolução 40 que tirava a exigência de cargo técnico para o chefe de comunicação só para encaixar uma pessoa. E que depois a gente até ficou sabendo que esse indicado era do Caio. Então, quer dizer, toda a resolução que foi defendida pelo Caio lá em 2021 foi mudada só por causa para atender ao próprio Caio, que pediu a mudança lá em 2021. Então aquilo já começou os absurdos. E nós vimos em todo esse 2025 pessoas que trabalharam ou não. E o Caio ficou 2025 inteiro correndo atrás de partido, viajando, resolvendo coisas externas. O que isso aí acrescenta na cidade? Não sei. Até os 6 milhões que ele fala que traz, eu sei quem realmente trouxe esse dinheiro para Itaúna. Eu sei quem trouxe. Não foi o Caio que trouxe. O Caio é aquele padrasto que o registrou, quando é bonito, todo mundo quer ser pai. Todo mundo quer. Quem não quer? Mas eu não vi o Caio trabalhando diretamente para a cidade, resolvendo problemas diretos com a cidade. E no final, pelo menos enquanto eu tava vendo, eu vi uma grande injustiça no caso do Neto, quando a Gláucia foi até a Câmara e ela foi conversar com vereadores, conversou com todos os vereadores que se absteram, menos o Guilherme aqui, porque eu não tava na Câmara, mas teria conversado com ele sim. E o Caio usou esse vídeo em plenário para falar que uma mãe tá errada de correr atrás de proteger o próprio filho. E o que aconteceu? O próprio Alexandre Campos, em defesa da Gláucia, falou: Caio, você acha que ele é filho de chocadeira? Ele é filho de chocadeira? Mais pequeno ainda é o vereador. E aí eu faço um questionamento. Ele é filho de chocadeira? Ele é filho de chocadeira? O que tem, democraticamente, uma mãe frequentar a casa num horário anterior à reunião? Onde está proibido isso? E o Caio usou essa frase de filho de chocadeira no perfil dele, vocês conseguem ver o vídeo no perfil do Caio, como se o Alexandre tivesse direcionado essa frase para o próprio Caio. Que, na verdade, o que o Alexandre estava falando? Claramente, sem qualquer pessoa que vê claramente que o Alexandre fala. E não é defendendo o Alexandre, não, gente. É injustiça. Eu odeio injustiça. Com qualquer pessoa. Pode ser o meu maior inimigo.
mas eu não aceito injustiça. E tá ali claramente falando se ele é filho de chocadeira, o neto, pela Glaucia tá ali. E o Caio fala, não, porque minha mãe ficou muito mal, porque o Alexandre chamou minha mãe de chocadeira, perguntou se eu sou filho de chocadeira, minha mãe tá mal. É um vitimismo que nós víamos na época da Edênia. É um posicionamento de criação de narrativas que a gente via na época da Edênia. E a gente custou tirar esse câncer da Câmara e agora vem com essa criação de narrativa. Então aí começou o problema, porque a gente já sabia dos problemas da página Itaunense. Mas aí começou a chegar. Então a partir da hora que a CPI começa e o próprio Caio cria outra CPI para tentar fazer uma manobra, aí não dá certo a manobra, aí faz outra manobra. Se a gente for falar aqui, a gente vai gastar umas 2 horas para explicar todas as manobras que o próprio Caio fez. Assiste os últimos vídeos aí. Não mas assim, mas tá faltando muita coisa. Sim. Acaba que a galera também não se interessa muito nisso. Mas quem tá vivendo ali a linha de frente, não aceita, velho. Não aceita, isso não pode ser tolerado. Vou dar um exemplo do Gustavo Barbosa, por exemplo. Gustavo Barbosa, que é o paladino da justiça, da verdade, que faz tudo certo, que é o exemplo do papai dele. É o exemplo. Caiu no colo do Gustavo a composição do erro que a gente tinha feito na composição da CPI. Caiu no colo do Gustavo. O Gustavo poderia ter resolvido. Ele sabia muito bem como resolvia, porque eu entreguei papéis explicando exatamente, entreguei nos 17 púlpitos lá nas mesas lá da Câmara, do plenário, explicando como é que funcionava esse cálculo. E mesmo assim o Gustavo não seguiu. Então a gente vê que quem fica falando a verdade demais, às vezes fala que é o dono da verdade, que eu sou bonzão e tal, às vezes é tão ruim quanto todos os outros daí. O Gustavo era a chave para resolver essa CPI, para essa CPI ter sido séria. O Gustavo foi a chave. O Gustavo era aquela pessoa que a gente acreditava e falava assim, o Gustavo leva as coisas a sério. E mostrou. Máscaras foram caindo durante esse ano. Então agora a pessoa vai pensar assim, porque o Vitor tem interesse, porque é suplente, né? E o Guilherme? Qual que é o interesse do Guilherme? Meu interesse é a verdade, eu prometi isso. Eu não vou ficar vendo nada, as coisas acontecendo e não falar. Gente, vou falar uma coisa pessoal com vocês aqui. Ó. Poucas pessoas sabem disso, mas eu não tolerei. Eu fui criado em uma casa que meus pais não toleravam que eu fizesse nada de errado. Eu tinha que andar na linha. O dia que eu descobri que meu pai deu uma vacilada, uma escapada na linha, eu falei assim, meu pai é o exemplo, ele me cobra exemplo e ele tem que dar o exemplo. O que eu fiz? Meu pai não saiu da linha. Eu contei pra minha mãe. O que vocês acham que aconteceu? Guilherme não perdoa nem o pai dele. Eu vou perdoar o Caio, velho. Eu vou perdoar o Caio. Vou perdoar o Gustavo, vou perdoar a Toizinho. Não perdoo não, velho. As coisas têm que ser da forma certa. E a galera tá preocupada só com a politicagem, com conversa de bastidores. Fui procurado pelo Caio várias vezes pra tentar. Ele sabe muito bem que eu não negocio nada, mas parece que tava tentando colocar panos quentes. O Caio é bom de conversa. O Caio te leva na conversa fácil. Então, algumas máscaras foram caindo nesse caminho da política. E isso, a gente só tá falando tanto do Caio, gente, porque, igual eu falei, meu primeiro contato foi com o Caio. Repetindo lá. Primeiro contato foi com o Caio que trouxe, pelo menos me incentivou a tomar algumas atitudes na política. E ver isso ter virado da forma que virou é um absurdo, porque eu esperava aqueles caras que eram ruins da última legislatura, que eu esperava que fizesse alguma coisa. E esses caras que eram os errados, fizeram nada nesse ano. A gente não tem nenhum ar pra falar desses caras. E como eu agora estou contra o Caio, tem gente já falando que eu estou no outro grupo. Sendo que as outras pessoas simplesmente tá todo mundo vendo os mesmos absurdos, sabe? A não ser os cúmplices. Todo mundo tá vendo os absurdos. Temos os cúmplices que estão vendo os absurdos, mas não podem porque são cúmplices. Temos os outros que estão vendo e estão lutando para tentar arrumar isso aí. Nós estamos vendo cada absurdo. É uma pena, Vitor, você não ter entrado, o Ener não ter entrado, porque eu tenho certeza que a gente teria uma Câmara muito mais justa, muito mais correta. Só que eu tenho certeza que você aprendeu muito nessa eleição, né? O ano de 2024, né, foi um ano de desilusão com algumas coisas que eu era até inocente para acreditar. E 2025 foi um ano de reflexão. Tanto é que vocês pegaram o histórico aí, em 2024 tinha uma bordoada de vídeo. 2025 o ritmo já caiu bem. Eu decidi por uma série de fatores, inclusive porque eu casei em novembro, então eu já tava fazendo muita coisa, então eu falei assim, não, vou focar no meu casamento, né, resolver as questões do casamento, e vou tirar um ano pra refletir. Mas o fato de eu estar refletindo, né, e não fazendo os vídeos, não quer dizer que eu também não tava vendo o que tava acontecendo. Então, 2026 é um ano que eu vou voltar a atuar mais, fazer mais vídeos, acompanhar mais de perto. Eu vou ser mais ácido agora, vou ser mais duro, mais áspero agora. Uma das coisas que eu refleti bastante nesse ano de 2025, agora eu quero falar até olhando pra câmera ali, bancada evangélica, vocês não representam os evangélicos. Você, que é evangélico, tá assistindo esse vídeo, os vereadores da bancada evangélica representam vocês? Quem são os vereadores da bancada evangélica? Caio, Gustavo Barbosa, Léo Alves e Jordani. Gustavo Barbosa é evangélico? Eu acho que o Gustavo não é não. Jordani, Caio, é que eu falo assim, eu tô lembrando que gravaram o vídeo do projeto da Bíblia. Sim, falaram que era um projeto de bancada evangélica, bancada cristã, o que é esses três eu tenho certeza. Léo, Jordani e Caio, eu tenho certeza. O Israel, sou. Mas
mas o Israel parece que ele não ia participar dessa bancada evangélica, pelo menos que ele tinha comentado comigo, assim. Acaba que são muitas pautas convergentes, que ele também é pastor, mas, enfim, vamos pegar esses três, então, que são os mais católicos, mas enfim. O bancada evangélica, o bancada da Bíblia, que sim. Uma das coisas que eu amadureci nesse ano de 2025 é exatamente essa questão de como a igreja, como igreja, deve se comportar na política. Porque, o Guilherme, quando eu entro na política, eu sou evangélico, sou cristão. Então, tem princípios e valores que as pessoas esperam de alguém que é cristão e evangélico. Só que se eu vacilar, se eu errar, eu quero responder no meu CPF. Quando a pessoa vira e fala assim, nós somos uma bancada evangélica, e a bancada evangélica faz uma cagada, essa turma tá envergonhando todos os evangélicos. E eu acho isso um absurdo. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Se você quer defender princípios e valores cristãos dentro da política, você não precisa fazer mais nada além de ser cristão na política. Com todas as características que se espera de um cristão. Aí você vai estar fazendo a diferença como um cristão dentro da política. Agora, fazer projeto de Bíblia, falar de bancada evangélica, isso com toda a sinceridade do mundo, não resolve nada. Muitas vezes envergonha o evangelho, envergonha o nome de Deus. E uma coisa complicada, eu queria até entrar num assunto um pouco até mais teológico, que eu até anotei aqui para poder falar, que é principalmente a questão de pastores na política. Claro que a decisão é de cada um, é individual. A pessoa quer deixar de ser pastor, ou quer ser um pastor vereador, quer ser um pastor prefeito, um pastor deputado, isso aí vai da pessoa. Mas eu desenvolvi uma opinião muito firme em relação a isso nesse ano de 2025, e aqui eu gostaria até de citar o nome, que é o Caio e o Israel, né, que eram pastores, não sei se ainda de alguma forma exercem um ministério, mas a Bíblia, o Guilherme, ela faz uma distinção muito clara entre o governo civil e o governo religioso. Existe uma passagem na Bíblia, até anotei aqui, que é lá em Gênesis 14, a Bíblia fala sobre Melquisedeque. Ele encontra com Abraão e Melquisedeque, ele era sacerdote e rei de Salém. Mas depois de Abraão, quando nós temos a passagem então de Moisés, né, quando ele tira o povo hebreu do Egito, Moisés era um líder civil, claro, um líder também espiritual, mas quem é convocado para ser sumo sacerdote é Arão, irmão de Moisés, e a família dele. Ou seja, ali já tem uma separação. Quem exerce um governo civil, né, mesmo que temente a Deus, e quem exerce um governo espiritual. E é assim durante toda a história do povo de Deus. Inclusive, né, quando a gente chega até na época de Jesus mesmo, o rei é Herodes e os sacerdotes são Anás e Caifás. Então existe uma separação entre o governo civil e o governo religioso. E a Bíblia fala que o pastor, ele é chamado por Deus. Ele é vocacionado por Deus. E no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo 4, fala que é uma carta pastoral, né? O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, né? Orientação para pastores. E ele diz que um soldado em serviço, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Então, isso é a minha opinião. Alguém vai discordar, alguém vai concordar, mas eu queria dizer o seguinte: para mim, a pessoa que exerce o pastorado e exerce um cargo político, ela está errada. E quando ela abandona o cargo de pastor para ser político, para mim essa pessoa está abandonando a honra de ser ministro de Deus para ser ministro dos homens. E eu queria deixar isso muito bem frisado, porque essa é uma opinião muito forte, que eu sei que muito cristão vai discordar de mim, mas que não é pelo fato de muita gente às vezes discordar e passar a não gostar de mim por causa disso, que eu vou me omitir de dar essa opinião. Então eu tô com essa convicção muito forte, de que a pessoa que ela é chamada, comissionada para ser pastor, quando ela começa a se envolver em outras coisas, essa pessoa tá se perdendo. Com isso eu tô sendo contra pessoas cristãs envolverem na política, muito pelo contrário, eu quero cada vez mais que cristãos genuínos se envolvam na política, mas eu acho que a pessoa que ela é chamada, comissionada, convocada por Deus para exercer o pastorado, ela tem que ser pastor. Se ela deixou o ministério dela para buscar algo muito menor, na minha opinião, para mim essa pessoa já passa a gozar de um certo descrédito. Inclusive eu sou cristão também, eu sou espírita kardecista, e durante toda a campanha eu prometi que no ano eleitoral eu não iria frequentar o centro espírita. Por quê? Porque várias pessoas poderiam ver isso como um ponto de captação de votos, porque o centro espírita tem pelo menos uns 100 a 200 membros. Então seria um lugar excelente para ir lá fazer as orações e devagar e pedindo votos. Eu acho isso aí totalmente errado e não julgo quem faz. Na verdade eu julgo até porque nós homens, nós somos, mesmo que pastores, estamos suscetíveis a erro. E esse erro, ele vai respingar na igreja, principalmente para esses vereadores pastores que se colocam como vereadores, sei lá, o caso do Jordani, que é o vereador da Universal, o Israel e o Caio, que são os vereadores da Betel, o Dalminho, que é o vereador do Getsemane. Temos pessoas vinculadas ao religioso. Eu queria muito entender, não sei como responder isso, mas por que essas instituições, essas igrejas, tanto as evangélicas como as católicas, toleram esse palanque eleitoral dentro da igreja para ser feito? Porque, claro, eles podem estar com as melhores intenções, mas eu não consigo ver algum intuito que
valide essa ida deles à política, porque o que vai fazer? A política não vai conseguir mandar dinheiro para a igreja, não vai ajudar aquela igreja, mas é um cristão, já tem valores, estudou, né? Estudou teologia e tal, entende mais do que as pessoas, que pode, na verdade, tem até que ser mais cobrado por saber mais. E que em certo ponto, por exemplo, na minha época de campanha, eu recebia várias denúncias de candidatos a vereadores, vários candidatos, ganhadores e perdedores, que usavam as igrejas como palanque eleitoral. Então, a pessoa que está ali na igreja, ela vai oferecer o quê? Porque, ótimo, eles têm esse entendimento da palavra, mas quando fazem coisas erradas, são também cobrados muito mais. Porque nesse momento que o Caio está tomando pedrada, que o Israel talvez está tomando pedrada, o Dalmin está tomando pedrada, as instituições por trás deles, que eles falam delas, também estão tomando pedrada. A gente vê, por exemplo, na Marcha para Jesus, chegou para nós que o Caio estava lá falando no microfone. Então fez a Marcha para Jesus, para os cristãos. Para quê? Para usar o microfone e ficar fazendo de palanque? É isso? É para isso, sabe? Eu queria só fazer um comentário em relação a isso aí. Você citou essa questão, né? Então, só acho que isso fecha bem esse ponto aí, porque, até voltando nessa questão mais teológica mesmo, é interessante que depois, lá no livro de Hebreus, e eu acredito que muitos cristãos deveriam conhecer mais esse livro, fala que o único que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e só lembrando que Melquisedeque era rei e sacerdote, é Jesus. E Jesus, ele é rei e sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Ele é sacerdote dessa linhagem porque não é uma linhagem que separa, né, o rei, o governante, do líder religioso. Ele reúne todas essas características. Então, além de Melquisedeque, rei e sacerdote, só Jesus. Eu acho que quando a gente, então, trata das nossas questões aqui, como seres humanos, a gente tem que decidir muito bem o que vai ser, sob risco de começar a misturar duas coisas que não deveriam ser misturadas. E quando, por exemplo, Vitor, você fala do caso do projeto da Bíblia, porque a gente pega Itaúna e nós temos, sei lá, 90% de cristãos. Beleza, o projeto da Bíblia vai ser legal. Mas e como é que fica o respeito às outras religiões? Os outros 10%? Porque essa minoria, talvez, ela pode se sentir desrespeitada por isso, ou até mesmo exigir que o que ela crê, o que ela acredita, seja também falado nas escolas. E eu acredito também que deveria ser falado sim, explicado antigamente, pelo menos na minha época, ser mais novo, mas tinha ensino religioso. A gente aprendia sobre as religiões. Então, um projeto desse, eu acho que é o resumo do que foi a Câmara em 2025. A ineficiência que é. O tanto que os projetos assim são inócuos, não servem pra nada, a não ser ficar fazendo videozinho palanque. Claro, tem pessoas que vão amar isso. Nossa, legal, vamos deixar nossas crianças mais cristãos. Mas tem coisas que tem que sair de dentro de casa, não tem que ser responsabilidade da escola. O problema da população é querer delegar as responsabilidades que tem que ser em casa para o Estado, para o país. Eu vi, por exemplo, Lohana França fazendo vídeo reclamando que Nicolas foi contra o auxílio gás, que vai ajudar na alimentação. Gente, já não tem o Bolsa Família? Compra a porra do gás com o dinheiro do Bolsa Família. Pronto, vamos trabalhar, gente, vamos correr atrás. Hoje, assistencialismo em cima de assistencialismo, tá tudo sendo jogado pro Estado, responsabilidade do Estado. Então a responsabilidade, talvez, do pai e da mãe de fazer um cristão dentro de casa, simplesmente vai ser graças à bancada evangélica. Fez o projeto com a Bíblia nas escolas e agora todo mundo vai sair cristão, né? Lembrando que a gente está no Estado laico. Isso é base da política. Isso é base de qualquer coisa do meio público. O Estado é laico. Então, claro, a maioria da população é cristã. A população brasileira é cristã. Mas o Estado é laico. Então não adianta a gente querer que o Estado fique ali, sabe? Inclusive, esse foi um dos únicos vídeos que eu fiz em 2025. Foi para falar exatamente desse ponto aí. Eu nem abordei entrar nessa questão de que o Estado é laico, que as outras religiões também vão querer ensinar o livro sagrado delas, etc. Mas eu acho que a partir do momento que o cristão ele precisa delegar pro Estado a função de ler Bíblia dentro de escola, em uma sociedade majoritariamente cristã, é a gente que tá errando como igreja, é a gente que tá errando como cristão, porque essa função de levar a Bíblia, levar a palavra de Deus, trazer esse convencimento é da igreja, esse cara, né, a grande comissão que a gente chama no contexto religioso, né, de levar o evangelho a toda criatura, é função da igreja, não é função do Estado. Então, nesse ponto aí, eu levantei sim uma crítica a esse projeto e eu acho que a gente tem que ser só mais cristão. Eu acho que, o Guilherme, se muitos desses, né, dentro da Câmara se denominam cristãos e etc., se eles dessem exemplos melhores, eles poderiam levar muito mais pessoas ao evangelho do que colocar um projeto de Bíblia dentro de escola. Então, depois dessa conversa, se a gente ficar conversando aqui, Vitor, nós vamos ficar 2, 3, 4 horas. Eu acredito que o Vitor já teve um bom ensinamento, eu quero passar esse ensinamento pra vocês, porque assim, talvez vocês estão vendo eu e o Vitor fazendo esse bate-papo aqui, porque nós somos parceiros. Eu gosto muito do Vitor, eu acredito no trabalho dele, mas amanhã eu posso, tanto o Vitor quanto o próprio Guilherme pode estar envolvido com alguma coisa errada. Então,
assim, qualquer tipo de uso da imagem da gente depois pra falar assim, nossa lá, não tem nada a ver. Aqui a gente tá discutindo, nós estamos talvez no mesmo propósito, com as mesmas ideias discutindo, e talvez num outro momento a gente também vai estar divergindo. Normal, tem que ter essas discussões. Então, muito bom falar com... Eu amo conversar com gente inteligente. Amo conversar. É muito mais fácil você ter uma conversa com alguém inteligente. Então, a gente vai caminhando aqui pro final. Eu queria... Vou passar a palavra pro Vitor, mas já agradecendo a vocês aí, você que ficou até o final aqui, já tá acreditando nesse trabalho. A gente falou que ia fazer mais vídeos, a gente vai trazer vários assuntos, bons assuntos aqui pra vocês. Usem o comentário aí também, sigam e se inscrevam aí no canal, sigam a gente nas redes sociais, seja menos alienado politicamente. Inteligente é uma palavra forte, eu agradeço, mas eu sou no máximo esforçado. Inclusive, eu recebi uma caixinha no Instagram esses dias pra trás, perguntando se eu tivesse sido eleito, se eu teria um perfil parecido com o do Guilherme. E eu respondi, perfil, cada um tem o seu, ideias, cada um tem a sua, e cada um é cada um. Provavelmente a gente ia convergir em muita coisa, em muitas votações, em muitos posicionamentos, mas se um dia eu precisar te dar porrada, eu vou te dar porrada. E se um dia eu vacilar, você me dá porrada. E se a Edena convergir com as nossas ideias, a gente abraça se ela também. estiver correta, beleza. É isso, mesmo é, não processar as a pessoas não gente. entendem. E paciência, né? Mas muito bom conversar com você. Me chama mais vezes que eu vou fazer questão de estar aqui pra gente bater um papo. Claro que eu vou mendigar seguidores também, né? Então quem quiser também seguir, né? O meu arroba vai estar aí no collab, né? E na descrição também. E é isso. Acho que tem muito mais assuntos sim pra gente poder conversar, mas a gente tem que separar alguns assuntos pro programa, porque senão é 5 horas de vídeo. Com certeza. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência aí novamente. E é o que eu falei no último vídeo. Seja uma pessoa assistindo esse vídeo. Vou conseguir mudar uma pessoa, não tem problema. Uma pessoa assistindo, uma pessoa entendendo mais, sabendo mais sobre política. Esse canal é pra isso. Que seja uma, 5, 10, 15, 20, 10, 1000 pessoas. Não sei. Mas a gente tá fazendo esse trabalho com muito carinho aqui. De uma forma bem natural. Sem muito cri-cri. Na minha casa. Tá vendo? Abrindo a porta da minha casa aqui pra gente discutir esses tipos de coisa. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Valeu, galera. E agradecer ao Pimports de novo, né? Tem que fazer a publi, eu já ia esquecendo da publi. Agradecer ao Pimports, tudo isso aí que tá o computador, o tripé, o microfone, é tudo da Off, o tablet aqui, ó, que fez, a caneta, a água viva, é tudo da Off. Off Pimports, gente. Precisou de material tecnológico, vai lá que a gente trabalha com os melhores do Brasil. Então é isso, galera. Obrigado, viu? Valeu.